Olá, caros amigos do Instituto Newton Sebraga, estamos aqui toda sexta-feira, 4 horas da tarde, sempre trazendo um assunto bem útil, que nos interessa para o nosso mundo técnico. E hoje vamos falar de antenas. Não fique encabulado se você tiver que voltar várias vezes para assistir, porque é um conteúdo bem denso, um conteúdo bem importante para principalmente você que trabalha ou quer trabalhar com telecomunicações. Então não vou me aprofundar muito, porque talvez o assunto não caiba aqui nessa 1 hora de live, e se precisar, faremos uma segunda etapa, tá? Então, sem demoras, vou chamar aqui o mestre Newton Sebraga. Tudo bom, mestre? Tudo bem, pessoal? Está ouvindo bem meu som, Renato? Alto e claro. Não, é que o meu microfoninho que deu uma panezinha, mas tudo bem. Pessoal, certo? Boa tarde, aqui estamos novamente, como nós fazemos sempre, com a nossa live das 16 horas de sexta-feira, sempre trazendo um assunto de tecnologia importante para você que estuda, para você que ensina e para você que trabalha, ou para você que é um simples amador. Eu digo não é simples, não. Os amadores têm dado uma contribuição muito grande para a tecnologia. Os makers, né? Não são simples amadores, podem fornecer algo mais e até criar produtos que os tornem um profissional futuramente. O assunto que vamos falar nessa live é de vital importância hoje no mundo das telecomunicações, no mundo da eletrônica sem fio. No passado, né, eu, conversando com um amigo meu já há algum tempo atrás, ele falava assim: no futuro o mundo será sem fio. E saindo do espectro da radiofrequência, nós já estamos entrando no espectro da luz, com a Wi-Fi, por exemplo, né? A comunicação a curta distância através da luz, e também longa distância, porque é possível. E um elemento fundamental quando a gente trabalha em telecomunicações com ondas eletromagnéticas, que não pode faltar num circuito, num projeto, porque senão ele não funciona, é a antena. E existem antenas de todos os tipos, conforme a faixa do espectro que a gente opera. E uma faixa especial que a gente vai analisar é aquela usada nas comunicações via satélite, nas comunicações que são com estações situadas no espaço, satélites, né? E eventualmente, né, comunicações com uma base lunar ou ainda, por exemplo, com um robô na superfície de Marte, né? Então, todos os equipamentos que fazem essas comunicações utilizam antenas e empregam uma tecnologia especial que todos nós devemos conhecer. Para isso, nós convidamos especialistas, e especialistas de muito peso, especialistas de uma empresa muito conhecida, que é a Brasilsat, que vai conversar com vocês sobre antenas. A gente vai trocar ideias sobre as antenas dos sistemas de comunicação via satélite, por que elas têm determinadas características, como que elas funcionam e principalmente também o tipo de comunicação que é feito com essas estações. Nós vamos convidar, então, o Eduard Schmidt e o Christian Kalil, que são engenheiros da Brasilsat. Perfeito, Newton. Antes de eu chamá-los aqui na tela, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você precisa de componente, onde você vai? Eu vou na Mauser. Obrigado, Newton. Não Aí tem já. outro. Ó, boa tarde, Daniel. Ó, quem tá aqui? O Thiago é o cara do RF também, assim como o Gasparetti é o cara do RF. Então, assim, o pessoal, boa tarde a todos. Vão deixando aqui os comentários, perguntas. Eu vou marcar e assim que o Christian der uma folga, eu faço a pergunta para ele, tá? Então, sem mais delongas, vou chamar um de cada vez. Conhecido nosso aqui, já esteve na tela, vive no nosso chat aqui também, nosso querido Eduardo. Tudo bom, Eduardo? E aí, Renato, boa tarde, Newton, uma honra estar aqui de novo. E agora falando de antenas, né? Da última vez falamos aí de podcast, que não deixa de ser uma comunicação. e agora vamos falar de antenas. Então, uma honra estar aqui. Obrigado. Só lembrando, nós fizemos uma lista naquela época, né, dos melhores podcasts sobre tecnologia, né? Quem curte, Verdade. segue lá, ó. Volta lá, tem uma lista que ainda está ativa, tá? Do QSL então, ao podcast, não foi esse o tema? Isso, é o novo podcast, né?
Teorema de Maxwell, boa, Carlos. Você vai ver muita fórmula aqui e não se preocupe, volte para rever tudo de novo. Marcelo, seja bem-vindo. Bem, vou chamar Para quem quer diretamente fundamentos, olha, tem o nosso livro Telecom 1, que tem muito muita bom, coisa muito da bom. teoria que vocês precisam, sabe? Perfeito, Newton. Ó, e vou chamar agora no nosso palco. Seja muito bem-vindo, Christian. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Newton. Agradeço aí o convite e é um prazer estar aí participando. Nossa, o prazer é nosso e um abraço ao nosso querido Emílio, que ele também é o mago das antenas, né? O cara sabe tudo, de antena também. E hoje vamos descobrir, né? Vamos ver aqui uma apresentação do Christian, mas antes... Eduardo, queria que você falasse rapidamente o que é a Brasilsat. Eu gostaria, antes de só pedir, Embraer, tá? Vou colocar aqui Embraer, Embrapa, Senai e Brasilsat. Brasilsat é um orgulho do Brasil, tá, pessoal? Isso. Vou rebater aqui. Brasilsat é um orgulho do Brasil. Se você é brasileiro e não sabe que é Brasilsat, é um pecado, tá? Então vamos lá, eu já fiz a apresentação, mas é com você, Eduardo. Não, maravilha. Então, a Brasilsat é uma empresa com... Agora vai para 51 anos de existência. Então, começou aí na área de telecomunicações, na época dos rádios monocanais, e foi evoluindo bastante. Então, hoje, na parte de telecomunicações, a gente fabrica antenas até 13 metros, de 9 metros de diâmetro, mas montamos até 13 metros. O Christian vai mostrar um case, na verdade, de uma antena K que fizemos, né, de 13 metros, né, Christian? E a gente também trabalha com antenas para comunicação terrestre, antenas, por exemplo, para TV por assinatura, que é o DTH. A gente vendeu mais de 15 milhões dessas antenas pelo Brasil todo. Mas não é só isso, né? A gente também fabrica estruturas, né, verticais, tipo postes, torres. A gente faz shelter de concreto. A gente trabalha. Agora a gente está também entrando no mercado de agronegócio. Então vocês vão ver alguma coisinha rapidinho no vídeo aí também. E a gente faz a implantação, entrega, por exemplo, um site com torre e turnkey, né? A gente disse que é chave na mão. Então a gente tem uma abrangência bem grande de negócios e uma estrutura. São 2 plantas que a gente tem. Vocês vão poder ver as duas aí, 2 plantas, né? Aí distribuídas em 250 mil metros quadrados e 50 mil metros de área construída, tá? Então, e é 100% nacional, genuinamente brasileira. Não, em que lugar do Brasil é construída? Está em Curitiba, estamos em Curitiba. Curitiba, top. Posso passar o vídeo? Você pode. Falando? Vai lá. Então, vamos lá. Pode. 1 minutinho. É 1 minuto. Essa é a unidade de Santa Cândida, da Brasilsat. Essa é uma antena de 13 metros aí, essa maior. A gente tem um túnel de vento, que é um maior particular da América Latina. Essa é a cidade industrial. Essa é a planta toda da cidade industrial, onde a gente fabrica as estruturas verticais. E aí vocês estão vendo, a gente também faz, silos. Essa aí é uma laser com uma mesa de 12 metros. Eu parei só para você explicar melhor. Eu vi que passou no Silos, eu vi painéis solares. Vocês fazem painéis solares também, é isso? Ou vocês fazem estruturas para painel solar. Então, estrutura para usinas solares e também a gente faz estruturas para carport. Então, isso é um outro mercado que a gente atua, que é o mercado de energia solar, mas na parte de infraestrutura. Então, toda empresa que precisar de infraestrutura para isso pode contar com a gente, né? Abrir aspas aqui, carport é porto de carro, é isso? Não, carport são aqueles estacionamentos que você para o carro e tem uma placa solar em cima fazendo a cobertura. Sabe, perfeito. Assim? Você vai no estacionamento, então você faz aquelas estruturas, já serve como garagem e ao mesmo tempo, e a gente faz aquelas estruturas em aço galvanizado, tá? Perfeito. Então a gente pode fazer grandes estacionamentos, né? A gente pode fazer coisa... E bom, essa máquina de corte aí corta até 38 milímetros, por exemplo. 38 milímetros? Perfiladeira aí.
Isso daí é uma solda em placa de alumínio, feita por robô, né? Certo. Esse aí é um campo de prova que a gente tem de um posicionador com 1 quilômetro de distância para a gente fazer teste de antenas. Aí o Christian pode falar bem melhor do que eu. Acho que você já subiu essa escada algumas vezes, né, Christian? Diversas e diversas vezes. Então, esse é como o Edward explicou, esse é um dos maiores campos de provas, tá? Campo distante, né? Que temos. E dá 1 km de visada, é isso? Isso, ele está a 1 quilômetro de visada, né? Então você consegue testar aqui até antenas de 6 metros. 6 metros, até antena de 7,6 metros que consegue testar em banda C, né? Tá? Então, capacidade, por exemplo, que o INPE, né, que é o outro laboratório, que é muito utilizado, não tem. O INPE tem um campo de provas aí de uns 200, 300 metros, né? Então, ele é bem limitado nessa, né, no tamanho da antena e da frequência que pode ser utilizado. Aqui, esse campo de provas pode ser utilizado até 40 gigas, né? E naquela imagem, eu só ia comentar que você estava vendo o posicionador e os 2 prédios da Brasilsat lá, né? A gente tem um bosque de araucária maravilhoso aqui. É muito bonito. Ó, ali atrás, tá vendo? Ó, aqueles 2 prédios branquinhos lá são as nossas... É aqui a nossa unidade em Santa Cândida. A gente tem três barracões, né? Um é a administração e mais 2 ali que são as fábricas. É que um está escondidinho atrás das árvores. Aí a SIC, né? Cidade industrial. A outra planta. Certo. Tem uma torre aí, né? Opa, deu uma parada aqui, peraí. Tudo bem. Não, ele tá sem o áudio. Ele só tá sem o áudio. Mas ele passou aqui, termina aqui a apresentação. Acho que termina aí mesmo, é isso mesmo. É bem breve aí para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Porque às vezes o pessoal não tem ideia do tamanho da Brasilsat. Tá, excelente, nunca ótimo. Foi divulgar muito, sim, não tem agora, mas podem ver mais detalhes no site também da Brasilsat. Links nas descrições para o site da Brasilsat, que foi remodelado, né? E o contato deles é só chegar lá, tá na página inicial, tem botão contato. Nós vamos começar aqui a aula, Christian. Eu vou compartilhar o PowerPoint e eu vou ficar aqui gerenciando as perguntas, tanto no grupo do Zap como na pergunta. Newton, qualquer coisa você levanta o dedo, a gente interrompe aqui, beleza? Interrompe. Perfeito. Pessoal, cafezinho do lado e bora lá. Vamos lá, então. Ok, pessoal. Então, primeiro, eu vou explicar o objetivo desse curso, tá? Esse mini curso, essa mini apresentação, que seria dar uma visão prática, né? Não tão teórica, para vocês, de comunicação via satélite, né? E aplicação das antenas nessa comunicação. Tem algumas coisas, né, que talvez sejam bem interessantes aí, né, que não é bem explicado, né, em alguns livros, em algumas bibliografias. Tá? Passando. Então, primeiro, agora, né, os tipos de satélites. Tá? Então, existem... Opa! Peraí, só colocando na tela, pode deixar. Agora sim. Agora sim. Então, existem 3 tipos de satélites principais, né, que se encontram em 3 órbitas distintas. A grande maioria você vai ver ou é LEO, né, que é a órbita baixa, que está abaixo dos 2.000 quilômetros, ou MEO, que é a órbita média, né, que se estende de 3 a 35 mil quilômetros, e o geoestacionário, que é a órbita fixa, de 35.786 quilômetros. Vou explicar por que a órbita é fixa, né, nessa distância. Tá? Existem outras órbitas que eu não coloquei aqui, tem a órbita helicoidal, que não é muito utilizada, tá? Então quero focar mais no que é mais divulgado, né? São basicamente essas 3 órbitas. Bom, abaixo dos 200 quilômetros não é tecnicamente possível, então você não vai encontrar
satélites abaixo dessa órbita, até por conta da deterioração do satélite, que é uma camada que é muito aquecida. Tá? Então, ele deteriora muito rapidamente o satélite. Bom, tem tempo de vida útil, tá? O satélite, então o LEO e o MEL, geralmente é da ordem de 7 a 10 anos, tá? Um pouco menos que isso, depende da construção do satélite. E o GEO, da ordem de 15 a 20 anos. Tá? Eu vou explicar depois, né, o que limita a vida útil desses satélites. Tá? Uma outra questão, né, para a colocação do satélite, tá? Então, existem 2 zonas de elevada radiação. Você não vai encontrar satélites nela, que são o cinturão de Van Allen. Então, a distância da Terra entre 1.000 e 3.000 quilômetros. Tá? Então, se vocês podem ver, né, esse vermelho, né, que é a primeira zona, o primeiro cinturão de Van Allen, tá? E a outra de 20 a 30 mil. Então, nesses 2 cinturões, né, devido à radiação, não é possível alocar um satélite nessas áreas. Os satélites ficam, né, entre esses pontos. Tá? Certo. Bom, então, continuando nessas categorias, né? Então, podemos citar. Então, o LEO, a altura média dele fica 780 quilômetros, tá? Velocidade do satélite, em torno de 27 mil quilômetros por hora, tá? E eles conseguem dar a volta na Terra em 1 hora e 40 minutos. Tá? Então, são satélites dinâmicos. Satélite dinâmico, tá? O footprint dele é reduzido, tá? Ele atende 5 a 2,5%, né, da área, tá? até menos que isso. É que passam vários satélites, né? Então, né, por isso, né, eles conseguem, né, com vários satélites, cobrirem a Terra inteira, né? A latência desse satélite é muito baixa, né? 0,01, um centésimo a 5 milésimos de segundo. Tá? Então, isso é uma grande vantagem desses satélites para o LEO. Existe o MEL, que é o satélite intermediário. Tá? Então, eles ficam numa altura média aí de uns 10, 12 quilômetros. Tá? Então, eles conseguem, né, dar a volta na Terra em 5 horas e 51 minutos. O footprint máximo dele seria, então, de 24%. Praticamente, o pessoal utiliza até menos. Tá? E a latência dele é de 7 a 9 centésimos de segundo. Tá? E temos o famoso GEO, a maioria, né, das comunicações feitas através do satélite geoestacionário, que tem altura, não digo altura média, mas altura fixa, em 35.786 quilômetros da crosta terrestre. Tá? A velocidade dele é 11.062 quilômetros por hora, e ele, por ser GEO, ele dá a volta da Terra em 24 horas. Então, ele anda junto com a Terra. Né? Então, pela visão da crosta terrestre, pela visão aqui da Terra, é como se ele estivesse parado, porque ele gira na exata velocidade que a Terra gira. Tá? A latência dele é alta, né, devido à distância, né, que é em torno de 36 mil quilômetros. Então, a latência fica em torno de 25 décimos de segundo. É bem rápido, queira ou não queira, 35 é bem rápido, uma latência baixa ainda por cima. Alto 25, né? Uma latência baixa, mas que para a comunicação, né, de vez em quando atrapalha um pouco. Lembrando que a velocidade tangencial da rotação da Terra, né, é aproximadamente 1.800 km por hora. Então, nós já estamos virando a 1.800 km por hora. Né? Então, à medida que fica mais alto para poder acompanhar esse movimento, você tem uma velocidade angular, tem que ser equivalente. Exatamente. Perfeito. Pode continuar. Bom, vamos lá. Então, continuando, né? Daí eu coloquei aqui o porquê que, né, o satélite geoestacionário tem que ficar nessa distância, né,
perto dos 36 mil quilômetros, e porque os satélites de baixa órbita e média órbita eles são dinâmicos, né? Eles não ficam estacionários. Tá? Então, a conta é simples, é mecânica celeste. Conta, né? Então, você tem que igualar a força de atração, tá? Com a força centrífuga. Tá? Então, você igualando essas duas forças, você tem a equação para descobrir qual que é a distância que esse satélite tem que ficar. Tá? Então, aqui, a força de atração, né, os corpos, é dada por essa equação, é a constante universal de gravitação, multiplicado pela massa da Terra e a massa do satélite, dividido pela distância ao quadrado, né, do centro de massa dos dois corpos. Tá? E a força centrífuga, isso vem da física, né, é também dada pela frequência angular, pela massa do satélite e também pela distância entre os dois corpos, né? Os dois corpos. Então, se a gente igualar a força de atração com a força centrífuga, né, vai resultar essa equação, né, que determina o período, tá? Né? Vamos lá, lei da gravitação universal. Não, pode continuar, pode continuar. Nilton, você Só quer falar alguma coisa? Posso dar uma intromissãozinha? Por favor. Costumava explicar para os meus alunos o seguinte, né, para explicar por que o satélite não cai. Vamos imaginar que a gente suba no alto de uma montanha muito alta e que a gente possa lançar uma pedra para frente. Se eu lanço a pedra devagar, com uma velocidade pequena, ela cai e faz uma curva. Se eu for aumentando a força e a velocidade de lançamento, essa curva vai se estendendo cada vez mais. Eu posso escolher uma velocidade tal que a curva da queda dela coincida com a curvatura da Terra. Se isso acontecer, eu jogo a pedra, ela dá a volta na Terra e bate na minha cabeça de volta. E se eu não estiver ali, ela fica girando. Então, existe uma velocidade, né, que se você lançar, a curva de queda livre da pedra, ela coincide com a curvatura da Terra. Quando isso acontece, você tem aí que aquela pedra entra em órbita. Nós estamos desprezando, no caso, nós estamos desprezando, no caso, o atrito com o ar. Vamos supor que a montanha seja suficientemente alta para que o pico dela fique lá no vácuo, acima de 200 quilômetros, vamos dizer, né? E a gente verifica, justamente pelos cálculos que ele explicou para vocês, que para acontecer isso, a velocidade de lançamento da pedra tem que ser de 26.900 quilômetros. Nessa velocidade, a curva que ela faz para cair é a curvatura da Terra. Então, ela entra numa órbita circular. Se eu aumentar a velocidade, a órbita vai se alongando. Tanto que existem satélites, né, que têm uma órbita chamada GEO, né, que ela tem uma órbita alongada, é uma órbita elíptica, né? Porque se eu lançar com uma velocidade maior do que essa que ela faz a curvatura da Terra, ela vai alongando. Se eu passar dos 40 mil quilômetros por hora, essa pedra abre essa curva fechada que ela tem em torno da Terra e a pedra escapa para o espaço. É a velocidade de escape da atração gravitacional da Terra. Se eu quero mandar um foguete para Marte, eu preciso que ele tenha essa velocidade, senão ele fica rodando em torno da Terra e não vai embora, certo? Ele tem que escapar, certo? Tem que ter a velocidade de escape. Então, os satélites, eles ficam justamente nesses dois limites, entre 26 mil quilômetros por hora, quase 27, né? E os 40 mil quilômetros por hora, aproximadamente, que é para manter uma órbita ou circular ou elíptica, né? Então, no caso aí, ele nos explicou, você nos explicou, né, que justamente vocês têm aí, de acordo com a altura, velocidades diferentes também. Né? Essas velocidades vão determinar o quê? Como o satélite gira em torno da Terra. E aí, para os satélites de comunicação, eles são críticos nesse caso, não é verdade? Eles precisam ter a órbita certinha. E vocês se encarregam disso, não é verdade? Exatamente. Cristian, antes de ir para frente, só um minutinho. Responde o Thiago Figueiredo, mora no Canadá, o cara trabalha com RF, ele perguntou, a latência que você apresentou anteriormente é o tempo só de ida ou tempo de ida e volta? Não, é tempo de ida. É tempo de tempo de ida, obrigado. Isso.
Um tempo de ida só. Isso. Perfeito. Então, continue. Vamos lá. Vamos em frente. Então, continuando aqui, né? Então, na equação, então temos aqui o tempo, né? Então, a gente vai igualar esse tempo a 24 horas, né? Ou 23,935, tá? Que é o tempo, né, que ele tem que girar, né? Que a Terra gira, né? O tempo de rotação da Terra. E com isso, né? Se você isolar, você vai ver, né? Através dessa equação, que a distância, né, para o satélite geoestacionário ficar nessa posição, né, e rodar no período de rotação da Terra, seria de 35.786 a partir da crosta terrestre. Ou seja, né, nós temos que considerar o raio da Terra até a crosta terrestre de 6.373. Né? Então, somando 6.373 mais 35.786, deve bater, né, com essa equação aqui, né, que é a distância, né, é desejada para que no período de 24 horas, né, que ela acompanhe a rotação da Terra. Logicamente, se você tem uma distância, né, como o professor Newton explicou, uma distância menor, tá, uma distância menor, como os satélites de baixa órbita, então ele tem que ir numa velocidade maior. Uma velocidade maior, e com isso, né, ele dá mais giros na Terra, né? Por exemplo, o Léo lá, né, é 1h40, então ele pode dar 20 giros na Terra, né, em um dia. Tá? Então aí está trabalhando, né, está com uma velocidade maior, justamente, né, por quê? Por conta de equilibrar essa força de atração com a força centrífuga. Uma coisinha só, mais uma interrupção minha, me desculpe. Reparem que quando você iguala FA e FC, FA com FC, que são as duas forças que mantêm, você vê que o termo MS, que é a massa do satélite, ele está nos dois termos. Isso. Então, ele se cancela. Então, vejam que essa altura para colocar o satélite e ele girar de acordo com a volta da Terra, independe da massa do satélite. Pode ser um satélite pequeno ou uma estação espacial. A essa distância, ela mantém a volta em 24 horas. Exatamente. Bem observado, professor. Bem observado. Ok? Alguma pergunta? Okay. Não, pode tocar. Qualquer coisa, segura aqui a pergunta. Vamos lá. Ok, vamos lá. Então, um exemplo clássico desse satélite Léo é o satélite lá do Starlink, né? Em voga, né? Do Elon Musk. Do Elon Musk, né? Que em setembro de 2024, né? Isso eu peguei na internet, né? E consistia em mais de 7 mil pequenos satélites que ele já lançou, né? Que comunicam com os transceptores terrestres designados. Então, como que funciona isso? Então, eles têm o satélite, né? Ele girando, tá? Tem aquelas antenas pequenas, tá? As antenas pequenas que são as antenas domésticas, né? Os terminais. Só que além dos terminais, né? Eles precisam ter as hubs, né? As hubs, as antenas grandes, né? Que vão se comunicar com esses satélites pequenos. Então, em determinado ponto, ele tem esses receptores terrestres, essas estações terrestres, né, que se comunicam, né, são as hubs, né, com maior capacidade, já são antenas maiores, né, que se comunicam com o satélite, né, para fazer a canalização do sinal. Então, perfeito. Essa comunicação é dinâmica, né, e para esses satélites que não são estacionários, é necessário implementar o handover, ou seja, né, a antena, né, tem que mover, né, vamos dizer assim, traquear, para captando o satélite, né, conforme ele for girando. Tá? Então, ele tem que traquear, tem que se movimentar. Né? O feixe dela tem que se movimentar acompanhando a órbita do satélite. E quando o satélite sai de órbita, ele já tem que imediatamente pegar o segundo satélite e faz a mesma coisa. Tá? Então, é algo dinâmico. Né? E isso pode ser feito de duas maneiras. Tá? De duas maneiras. Ou você tem, né, uma antena mecânica, né, uma antena parabólica, com uma estrutura bem robusta, né,
uma movimentação bem robusta e rápida, né? Que movimenta com o satélite, né? Tá? Então, para as estações principais, as hubs, eles utilizam isso, tá? Eles utilizam essas antenas parabólicas, né? Antenas de médio e grande porte, com um sistema de traqueamento bem robusto e rápido, né? Que vai acompanhando o satélite, tá? Essas antenas, inclusive, elas são colocadas, né, dentro de um radome, tá? Cobre elas, para quê? Para que não tenha influência do vento, né? Porque com a influência do vento, você precisa de uma estrutura bem mais robusta, né? Porque ela tem que vencer a força de arrasto, né? Então, esse daqui é como que é o sistema implantado. Agora, já as antenas terminais, né? As antenas terminais, né, quem já viu uma, vê que ela não se movimenta, ela fica estática. Aí vocês podem perguntar, como que ela fica estática, né? Se o satélite está se movimentando. Daí é a tecnologia dela. A tecnologia dessas antenas, né, é por phased array, né, que nós chamamos. Então, é uma antena totalmente eletrônica, ela não é uma antena mecânica, não é uma antena parabólica. É uma antena mecânica, tá? É uma antena eletrônica, desculpa, né, que tem várias, é como se tivesse várias anteninhas dentro dela. Internos, tá? Né? Internos, tá? E conforme combinação de fases, né, destrutivas e construtivas, o feixe dela vai se movimentando. O feixe dela vai se movimentando conforme o satélite vai se movimentando, tá? Certo? Perfeito. Então, é dessa maneira que é composta, né, as antenas do tá. Só um minutinho, Christian. O Edmilson fez uma pergunta aqui. O que poderia ser o footprint? Nós vamos ver, né, para frente. Vamos explicar. Então ótimo. Tá? Só um instantinho e já chegamos lá. Beleza, vamos nessa. Okay. Certo. Satélites MEL, tá? De média órbita também, você pode ver aqui, né? São vários satélites, né? É o mesmo caso da LEO também, só que eles estão numa velocidade menor, né? E um exemplo clássico, né, de satélites MEL, de média órbita, são os GPS, tá? Então, os GPS, né, que a gente utiliza muito, está em média órbita, tá? E da mesma maneira, eles ficam se movimentando e, por GPS, na verdade, é uma triangulação, né, que você faz para descobrir a sua posição. Então, ele pega o sinal de 3 satélites, né, baseado na posição, né, no algoritmo deles, ele sabe a posição que ele está, ele define a posição exata que você se encontra. Tá? Então, esse é o conceito dos satélites de média órbita. Perfeito. Perfeito. E agora os satélites FIEL, né, que é aquele que eu expliquei, que ficam a quase 36 quilômetros, né? Então, eles ficam na linha do Equador, né? Na nossa visão, eles estão estacionários, eles estão fixos, tá? Dão órbita circular paralela com o Equador, né? Visto a Terra apresenta ser fixos, né? Que eu já tinha explicado, e a órbita onde eles ficam, né? No Equador, é chamada cinturão de Clark, né? Em honra a Arthur Clark, por ter descoberto, em 1945, a possibilidade teórica, né, desse meio de comunicação. Tá? Uma curiosidade só, eu tenho a revista Practical Wireless, 1945, em que tem o artigo do Arthur Clarke anunciando a possibilidade de se ter a comunicação global através de 3 satélites geoestacionários. É uma revista histórica que eu tenho na minha coleção. Muito interessante. Porque realmente, né, começando a explicar o footprint, né, então, se você, né, com 3 satélites, você poderia, né, cobrir a Terra inteira, porque o footprint, né, a cobertura dele máxima, né, seria em torno de 30% a 33% né, da Terra, né, da área do globo. Então, você, com 3 satélites, né, segundo a teoria do Clarke, você poderia cobrir o globo inteiro. Logicamente, hoje temos, né, muito mais que 3 satélites, né? Centenas de satélites aí, né?
Eu só gostaria de dar uma dica para o Edmilson. Pega uma lanterna, chega perto da parede, a área que fica iluminada se afasta, aumenta. Isso é um footprint perante o satélite e a Terra, tá ok? É a distância que você vai ver do facho na parede com a sua lanterna. Exatamente. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão do footprint. Você pode falar. Antes de ir para frente, o Thiago fez uma pergunta que eu sinceramente boiei. Existe a combinação de traqueamento mecânico mais phase array? Existe isso? Uma antena com as duas? Com as duas? É necessário? Eu acho que não é necessário. Eu não conheço uma antena desse tipo, tá? Que tem as duas... Vamos construir uma. Vamos construir uma, né? Tá? Porque o que acontece? Essas antenas de phase array, né? Tá? São antenas que baixa potência, tá? Você não consegue ter muita potência nela, né? Não consegue fazer uma hub com ela, né? Diferente das antenas mecânicas, né? Então, certo. Fica uma combinação... Eu não cheguei a ver ainda. Pode ser que exista algum estudo, tá? Perfeito. Se eu verificar alguma coisa, eu divulgo. Perfeito. Você fabrica. Eu fabrico. Beleza. Se for viável. Só explicando um pouquinho mais, então, o sinal recebido pelo satélite, né? Então, o sinal que a gente transmite, né? Essa comunicação é chamada de uplink, e o sinal de descida downlink. Tá? Então, sempre uplink e downlink usam frequências distintas. Tá? Vou explicar isso com mais detalhes um pouco mais para frente. Ok. Vixe. Tá? Então, aqui já aparece um pouco do footprint, tá? Footprint do satélite, tá? Aqui, né? Então, dependendo, tá? Do satélite, então, quando você compra, né? Quando você adquire o satélite, quando a operadora adquire o satélite, ele, né, solicita mais ou menos a cobertura que esse satélite vai ter. Cobertura desse satélite. Então, vocês vejam, esse é o satélite que foi adquirido para cobrir o Brasil. Tá? Então, vocês vejam que ele tem mais ou menos o contorno do Brasil. Por quê? Porque o interesse da operadora economicamente, negócios com o Brasil. Ele não tem interesse em jogar sinal do satélite, desperdiçar sinal do satélite com outros lugares, com outras áreas. Né? Então, vocês veem aqui, esse é o footprint do satélite, esse é o contorno do satélite. Isso é feito devido ao quê? Às antenas. As antenas do satélite, então, são formatadas, né? São desenvolvidas, né? Para que tenha, né, esse tipo de cobertura. Tá? Então, quando você quer, por exemplo, quero iluminar a Europa, então vai ter mais ou menos o contorno da Europa. África, contorno da África, né? Tá? Então, por quê? Porque não há interesse, né, em jogar sinal fora, porque, né, você está transmitindo potência jogada fora. Você quer transmitir potência, né? Isso é totalmente comercial, em locais, né, que você tenha negócios, né? Então, se vocês forem ver satélites, né, que cobrem a área do Brasil, geralmente a maior potência desses satélites, como vocês podem ver aqui, né, que está bem reduzido, 52 dBW, tá? Essa potência transmitida pelo satélite, né, a IRP transmitida pelo satélite. Está concentrada bem aqui, né, na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, onde é a maioria dos negócios. Está aí, olha, pegando aqui o Nordeste, Sul, parte do Sul, uma segunda área bem importante, ó, também uma potência boa, 50, né? Um RP bom, 50. Aqui já vai diluindo, 50, 48, né? Já mais para a parte do Centro-Oeste. Né? E aqui, a parte do Norte, que não tem tanto negócio, né? É mais floresta, etc. Então, é bem mais baixo, 45. Aqui, na Zona Franca, 48. Então, tudo isso é algo comercial. Né? Então, o cara, né? Então, a pessoa, né? O operador, né? Quando vai adquirir o satélite, ele faz, né, esse estudo, né? Um estudo comercial, né? Para deixar o satélite customizado, né? Para ele operar, né? Uma determinada área. Uma perguntinha, posso fazer? Por favor. Claro. Esses satélites, eles de vez em quando, eles fogem um pouquinho da órbita, eles se inclinam.
né? Uhum. E normalmente é feita uma correção através de foguetes, né? Está sendo Isso. amplo o uso desse corretor de posição através de motores iônicos. Alguns dos nossos Tem, satélites já têm esse tipo de propulsão. já tem isso, professor Newton. Já vi alguns satélites já com esse tipo de propulsor. Tá? Então, até há uns 2, 3 anos atrás eu já ouvi, né? Não sei É, se já implantaram isso, tá? Se já existe, mas eles já tinham estudo em torno disso, tá? E isso, né? Esse estudo, né? Iria aumentar bastante, tá? O tempo de vida do satélite, porque o tempo de vida do satélite, né? Até vou explicar um pouco mais para frente, né, é devido ao consumo do combustível que vai para o satélite. Tá? E o combustível dele é justamente para alimentar os propulsores, para ele se manter na posição correta. Né? Tá? Então, são propulsores de correção de órbita, não são para isso, colocar ele lá em cima, propulsores. porque são Não, 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 propulsores não. bem fraquinhos, Propulsores né? de correção de órbita. Quem põe ele em cima é o foguete, né? E É, eles usam os propulsores para chegar, de vez em quando, para a órbita, né? Para a posição correta. Tá? Eles utilizam, né? Mas quem que vai mandar é o foguete. Né? Mas isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Tá certo? Ok. Uhum. Ok? Tá? Perfeito. Tá? é. Então, Boa tarde, Wander. vamos. Pode tocar o barco. É, Enquanto você. só uma observaçãozinha antes que a gente continuar. Vocês podem ter Sim. notado que eu mudei aqui de imagem, né? Eu estou fazendo com o meu celular, porque está uma tempestade terrível e caiu a internet aqui. Nossa. Tranquilo. É, Bom, por meio do footprint, e tem uma equação de link budget, né, que eu vou explicar o que é, obtém-se o tamanho da antena necessário. Tá? Então, nós vamos ver, né, que o link, né, o cálculo do link, o cálculo sistêmico, né, basicamente, né, qual que vai ser a variável, né, nessa comunicação? É basicamente o tamanho da antena, tá? E o amplificador que você vai usar no caso de uma transmissão. Então, é um compromisso que sempre se tem, né? Tá? Tamanho da antena com o HPA, né? O amplificador, High Power Amplifier, que vai ser utilizado. Aqui eu mostro, né, quais que são as frequências, ou as bandas de frequências, né, utilizadas no satélite. Né? Então, tem a banda E, tá? Que é utilizado mais pelos militares, né? 1 a 2 Certo. GB. Banda S, 2 a 4. Banda C é bem divulgada, né? Tá bem em voga nesse momento também, com a migração, né, do 5G. Tá? Né, no 5G utilizaram parte dessa banda, né? Tá? Então, os satélites estão se adaptando, né? As estações que usam banda C estão se adaptando, que é de 4 a 8 GB. Tem a banda X, que é uma banda militar também, exclusiva militar, que é a faixa de 8 a 12 GB, né? Tem a banda KU, que é também bem difundida comercialmente, né? Inclusive as antenas que o Eder comentou, né? As antenas de TTH operam nessa banda, a banda KU. Né? Tem a banda KA, 26,5, 40 GB, até o case que eu vou mostrar para vocês é relativo a uma antena que nós instalamos utilizando essa banda. E Certo. tem a banda Q e V que tá entrando no mercado, tá? De 50 a 75 GB. Tá? Só adiantando, né? Quanto maior a faixa, né? Logicamente, mais sensível ao teu sistema, né? Tá? A tua antena, né? Logicamente, diminui, né? Com uma antena menor, você consegue o mesmo ganho, né? Está relacionado, ganho de antena com a frequência, então, para frequências menores, antenas maiores, frequências
Desculpa, Menores. frequências menores, antenas maiores, frequências maiores, antenas menores, né? Menores. Tem o mesmo ganho, tá? Uma observação só, uma perguntinha também. À medida que a frequência aumenta, nós começamos a ter problema de propagação para o sinal atravessar a atmosfera até chegar aqui embaixo, né? Aí começa a influir dias de chuva, como hoje, aqui em São Paulo, né? Sim. Então, a Dias de escolha da chuva. frequência de operação também está condicionada a esse tipo de... Por exemplo, numa zona tropical, vocês usam faixas diferentes de uma zona temperada? Sim. Não, então, você quer uma comunicação robusta, por exemplo, na Amazônia, eles usavam muito banda C no passado, né? Hoje em dia, já a banda KU, eles, né, com os equipamentos mais, né, Mais modernos. mais modernos, eles estão conseguindo, né, até suportar bem. Agora, a banda K, né, é bem complicado nessa região, porque choveu realmente, a atenuação é imensa, né? Então, você não consegue, né, deixar uma margem suficiente para você ter uma disponibilidade de comunicação. Tá? Então, isso tudo depende da disponibilidade que você quer no seu sistema. Tá? Se você precisa de uma disponibilidade alta, né, nessas regiões, tem uma disponibilidade, né, de sinal aí, eu não posso perder sinal. Então, o melhor é banda C mesmo. Eu estou sujeito a ter algumas perdas aí, tá? Não é necessário uma disponibilidade tão grande. KU. Agora, KA, realmente, né, você tem que ter um pouco menos de disponibilidade. Por quê? Uma Porque coisa crítica. choveu, vai atenua 10, 15 dB. Você não deixa, né, 12 dB, 10 dB, 15 dB, e você não tem essa margem toda no teu link, no teu Perfeito. projeto sistema. Perfeito, perfeito. Perfeito. Deixa eu só fazer uma pergunta, Christian. Eu estou vendo que você tem mais slides. Daria para você apresentar hoje o estudo de caso? Ou você tem mais coisa que a gente poderia dividir em duas partes? Só curiosidade. Podemos ir para o estudo de caso. Pode. Então tá, mas antes só uma coisa aqui, ó. Como o satélite, vou deixar a pergunta para você ir depois para o estudo de caso. Com satélites GEO estão operando com as atividades solares elevadas e anomalia do Atlântico. Tem algum relato? O que eu posso falar disso? É um slide que eu ia te mostrar agora. Então vamos lá, pode ir avançar. Tá, então, uma das propriedades do satélite é relacionada à interferência solar. Realmente, o geoestacionário tem problema com interferência solar. Por quê? Porque realmente a potência de radiação do Sol é muito grande perto do satélite. Tá? Então, tem dois períodos, 2 vezes por ano, que acontece um fenômeno que um satélite geoestacionário, né, você com uma comunicação com o satélite geoestacionário, você perde totalmente a sua comunicação, que é quando o Sol está exatamente atrás do satélite. Tá? Então, a antena está apontada para o satélite. Vai o Sol atrás, né, exatamente alinhado, tá? Então, e como o Sol tem uma potência altíssima, né, então ele ofusca o satélite. Então, você perde a comunicação. Isso acontece. Lembrando que isso se deve ao fato de que a órbita da Terra tem uma inclinação, né, de 23 graus e 27 minutos, né? E é justamente que faz com que esses dois fenômenos ocorram na primavera e no outono, né? Exatamente, na primavera e no outono. Por quê? No inverno, né, visto por aqui, o Sol não, visto por aqui, o Sol está acima. Visto lá pelo hemisfério norte, está mais no hemisfério norte e o verão está no hemisfério sul. Né? Então, aqui na primavera e no outono que acontecem esses fenômenos, mas é algo muito rápido, né? É algo muito rápido, tá? Que demora menos que 15 minutos. Tá? Então, algo meio instantâneo que você perde a comunicação. É quando exatamente o satélite está atrás, o Sol está alinhado com o satélite. Perfeito. Me diga uma coisa, eu gosto de astronomia, né? E eu sei que o Sol não é a única fonte interferente forte. Nós temos 2 outras, que é o planeta Júpiter, né?
e tem aí uma ponte chamada Cisne C, que coincide com o centro da galáxia. Elas chegam a interferir na comunicação? Desculpa, É, chegou meio cortado, professor é. Newton. Não, é que existem duas fontes adicionais de Uhum, sinais intensos no espaço, né? Que uhum. podem interferir. Uma é o planeta Júpiter e a outra é a Cisne C. Elas chegam a causar algum tipo de problema? O satélite? É, Não, não, não. Que eu não tenho chega. conhecimento, não. O que Certo. tem problemas que causam o satélite, né? Mas são as massas, né? Dos corpos celestes, né? Então, Isso. tá? Então, por exemplo, a Lua, né? A Lua afeta o satélite. Você tem uma força de atração. Por isso os propulsores, por isso que existem os Para propulsores corrigir, né? para corrigir essa, né? É Essa força, né? é o efeito das marés, né? O efeito das marés, exatamente. Perfeito. Ô, Christian, desculpa te apressar, é que senão o Tá, pessoal vamos do lá Instagram vai cair. Por isso, de casa. Depois a gente ensina você vai me ensinar esses cálculos aí, e eu Não, vou ter que vamos assistir essa lá, live de então. novo. Tá, então vamos lá, tá? Só, Vamos lá para o Cristian, cálculo. só uma observaçãozinha interessante. Esse Sim. cálculo de velocidade orbital já foi cálculo que caiu num exame do Enem. Ah, certo. Já caiu uma É, vez no exame do Enem. Dada a constante gravitacional, a massa da Terra, certo? Qual é a velocidade necessária para colocar um satélite a tal altura, é. dado também o diâmetro da Terra? Isso é questão de vestibular, viu? Interessante. Não, uma questão bastante prática, bastante É, útil, né? é Até uma para a questão gente de, entender toda, né? Toda é, essa, né? As órbitas, né? Não só do satélite, como dos outros corpos celestes, é né? claro. Não, Isso é importante. faz parte do curso de mecânica, isso em física, viu? Isso, exatamente. Bom, Perfeito. Então vamos lá. vamos lá, né? Passando para o case prático, né? Então, o que eu queria com isso, né? Demonstrar para vocês, né? Um pouco né? De um caso, né? Inclusive eu participei, né? De uma instalação, né? De uma estação terrena, tá? Uma antena K, tá? O que eu quero que vocês vejam aqui de importante, tá? Aqui, essa especificação dessa antena, uma antena de 13 metros, Cassie Green é aquele que tem subrefletor convexo, tá? A faixa de frequência é banda K, né? 30 GB para 20 GB. O que eu quero que vocês vejam aqui? Duas coisas. Uma, tá? G sobre T. Tá? G sobre T. Eu vi aqui que tem uma pergunta sobre temperatura de ruído, né? Então, numa comunicação por satélite, é primordial você cuidar da temperatura de ruído, tá? Na Certo. recepção. Tá? Por quê? Né? Porque o que é temperatura de ruído? É temperatura? Não. A gente chama de temperatura equivalente de ruído, que é uma potência de ruído. Tá? É uma potência muito pequena. Tá? E por que equivalente de ruído? Porque se equivale à temperatura. Tá? Por que equivale à temperatura? Tá? Porque isso foi tirado, né? Se vocês pegarem um resistor e não ligar esse resistor, tá? E colocar esse resistor uma certa temperatura e medir com um potenciômetro de precisão, tá? Vocês vão verificar que mesmo esse resistor não estando ligado, pela movimentação das partículas dele, né, pelo aquecimento, ele gera uma potência. Pô, potência, ele sozinho gera uma potência de 0,000000001 watt. Mas é uma potência pequena. Né? Mas e a potência que chega no sinal satélite? É muitíssimo pequena. Tá? A gente está falando... Mais uma observaçãozinha, né? A gente leva em conta que no espaço existe um ruído constante, que é o ruído da formação do universo. É o ruído de fundo, vamos dizer, né? Então, quando o universo se formou, é lógico que as partículas foram para todo lado e ficou um ruído da formação desse universo, que hoje é de alguns graus Kelvin. O que significa isso?
tudo que está acima do zero absoluto emite radiação. Então, o universo tem lá um ruído que cobre ele inteirinho. Qualquer lado que você vire uma antena no espaço, para cima, para qualquer lado, você capta esse ruído de fundo. Esse ruído, então, é o ruído que sobrou quando o universo se formou há 15 bilhões de anos atrás, resultante daquela explosão primordial. Então, quando a gente projeta qualquer tipo de comunicação no espaço, a gente tem que levar em conta que tem esse ruído, não é verdade, Euclides? Exatamente, essa potência de ruído, que é de 7 kelvins, tá? Que é de 7 kelvins olhando para o céu, tá? Então, seria equivalente você, né, aquecer, né, esfriar um resistor com 7 kelvins e geraria essa potência. Agora, a potência maior de ruído está na Terra, que é em torno de 290 kelvins, tá? Então, por isso que é aí que eu queria chegar. Então, quanto que você faz de G sobre T de uma antena, que é o ganho sobre a temperatura de ruído, que é o sinal efetivo que ela vai receber, tá? Você tem que também especificar a quantos graus que está essa antena. Aqui, ó, a 10 graus de elevação. Então, a 10 graus de elevação, você está pegando, né? Você está recebendo bastante influência, né, de potência de ruído da Terra, né? Agora, que é 290 kelvins. Agora, a potência de ruído do céu, né, se você levantar, é de 7 kelvins. Então, quanto mais elevada a antena, né, quanto mais elevada a antena, né, então 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus, menor vai ser, né, o ruído, né, a temperatura de ruído dessa antena. Tá? Então, por isso, né, isso é aí que eu queria chegar. Então, quando a gente especifica o ganho sobre a temperatura de ruído, a gente especifica sobre uma certa elevação, justamente por conta desse fenômeno, né? E perfeito. Também a temperatura de ruído do LNA. Tá? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, tá, é o feixe de 3 dB, tá? De uma antena dessa, de grande porte, tá? Que é 0,06 graus para a transmissão e 0,09 graus para a transmissão, para a recepção. O que significa isso, tá? Em termos práticos, tá? Significa que se minha antena mover para um lado ou para o outro, fora do apontamento máximo, em transmissão, 0,03 graus, uma antena de 13 metros, 0,03 graus, você vai perder metade do sinal dessa antena. Caramba! Então, aí que está o controle que você precisa ter numa antena dessas. Tá? O sistema de rastreio. Preciso. Por isso que você precisa de um sistema de rastreio. Porque, como o professor Newton falou, o satélite, embora seja já estacionário, ele não fica paradinho por causa das forças, né, dos corpos, né, dos corpos celestes. Tá? Então, os propulsores tentam a ajustar ele o melhor possível. Mas ele não chega nessa precisão. Então, você precisa de sistemas de rastreio, né, com alta tecnologia, você deve ter escolhido o monopulso, né, para que a antena se mantenha apontada, né, em qualquer momento, né, respeitando, né, essa deflexão aí de 0,03 graus. Né, uma antena gigantesca. Uma antena de 13 metros, que vale aqui um prédio de 4 andares. Tá? Vixe. Tá, então, aqui é uma antena, tá? É isso aí, aqui. Não, Renato, estamos quase chegando no fim, né? Não, só eu vou dar... Não, pode continuar. Eu vou dar tchau pro pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, vem pro YouTube que tem mais tempo, tá? Relaxa. Só comentando uma coisa. Pessoal, vocês estão vendo que essa parte de telecomunicações, quando a gente trabalha com antenas parabólicas, quando a gente trabalha com frequências muito altas, os comportamentos desses sistemas, eles têm muito a ver também com a termologia. Né? Então, para que vocês tenham uma ideia, não esqueçam de estudar lá, certo? Aquelas leis de Boltzmann, né? A constante de Boltzmann, e ver como aquilo funciona. Porque a parte térmica, ela influi muito no entendimento do que nós estamos vendo. Não é verdade, Cristian? Exatamente. Mas perfeito, Cristiano. Estou vendo que vocês estão montando. Isso é um passo a passo da montagem da antena. Isso aqui é a montagem de uma antena de 13 metros, né? Então, a primeira
etapa, né? Você faz a parte da estrutural dela, né? A estrutura dela. Tá? Uhum. E aqui, tá? É o ajuste da antena, né? Então, aqui já colocou todos os painéis foram colocados e é ajustado. Isso é um primeiro ajuste, tá? Um primeiro ajuste dessa antena feito com teodolito. Tá? Então, com o teodolito ele vai ver a altura, né? Com uma precisão, né? De décimos ou centésimos de milímetro, né? Para deixar todos os painéis bem alinhados, tá? Tá? Então, como eu disse, esse é o prato de 13 metros e o RMS, para que ele dê um diagrama, né? Um diagrama que é o RG da antena, né? Adequado, né? Dentro das normas, né? Para essa frequência, é de 0,2 ou 0,3 milímetros. Tá? Então, pense que nessa estrutura, né? Você não pode, né, ter um desvio médio maior que 0,3 milímetros. Uau. Isso com a antena movimentando, né? Com a antena movimentada também. Aqui ela está estática, ela está estolada, que a gente chama, está de pouco para cima, né? Então, quando você coloca ela na estrutura e movimenta ela, né? Então, se você não tem uma estrutura traseira robusta, né, para suportar, você não consegue manter, né? Mesmo ajustado a precisão de RMS. Perfeito. Aqui, embora esteja muito escuro, eu estou mostrando aqui como que é feito o segundo ajuste dessa antena. Aqui já na posição, tá, que ela vai receber e transmitir para o satélite, tá? É feito a fotogrametria dessa antena. Fotogrametria, tá? Então, existiram diversas fotos, tem diversos alvos aqui, que é a maneira mais precisa, né, de você medir, né, um objeto em 3D, né? Então, vai o técnico aqui é uma plataforma elevada, né? Chamado, né? Então, ele fica tirando foto em várias posições, né? Tá? Imita o relatório e a gente vai ajustando a antena nessa posição para o melhor RMS, tá? Para chegar no RMS nominal. Perfeito. Aqui é o diagrama de radiação, né? De uma antena, né? Vocês vejam que tem as normas, né? Que elas aplicáveis, né? 29 menos 25 de watt de teta, né? E devido à antena estar, né? Com uma óptica perfeita, né? Que é a antena parabólica pura óptica, né? Ela está de acordo com as normas. Né? Perfeito. Ah. Então, aqui eu queria mostrar um pouco do feixe, né? O ajuste do feixe, né? Então, eu falei aqui, ó, 3 dB, né? O feixe é 0,05 graus, ou seja, né? Aqui, isso aqui é o feixe inteiro. Então, se ele cair, né, se ele for desapontado 0,025, você já perdeu metade do teu sinal. Do sinal, né? Verdade. Exatamente. Então, metade do sinal, né? Então, a precisão de toda a estrutura. Aqui eu queria mostrar um pouco, né, do hub da antena, tá? Que fica atrás, fica encostado na antena. Tá? Então, aqui, geralmente, vão todos os equipamentos de transmissão e de recepção, tá? Que são basicamente sistema de LNA, sistema de BUC, sistema de BDC. BUC é Block Up Converter, né? Que é o conversor da frequência intermediária, né? Para a frequência mais alta, que é transmitida, ou o BDC, que é o Block Down Converter, que é o conversor da frequência de downlink, né, a frequência de recepção, para uma frequência mais baixa. Tá? Aqui também está o HPA e outros itens, né, ficam muito próximo, o mais próximo possível do alimentador da antena para evitar perdas. Né, porque perdas, né, qualquer linha de transmissão que você coloque numa antena desse tipo, né, com uma frequência altíssima, você tem muita perda, né, e isso não pode ocorrer, né? Isso prejudica bastante a tua comunicação, as características, né? Principalmente na recepção. Então, aqui é uma foto, né,
como está tudo parte acoplado, está a parte interna, certo? Certo. Aqui é o diagrama de blocos, tá? Né? Da antena, né? Da estação terreno, né? Da parte de RF, tá? Que compõe, né? Toda a parte, né? De transmissão e a parte de recepção. Então, aqui você vai ver o HPA, né? Que é o amplificador de potência, tem a parte do book, né? Que eu expliquei, o bloco convert, que vai transformar frequência intermediária, que é 2 GB, né? 1 a 2 GB para frequência alta, né, que ela vai transmitir, que é a parte de 30 GB. Aqui estão as linhas de transmissão. E aqui tem o PC, que é o Uplink Power Control. Tá? É um sistema que eu ia explicar para vocês. Que é o quê? Ele faz o quê? Ele faz o controle de potência da antena. Tá? Então, numa estação terrena, justamente por aquela questão de chuva, então o que ele faz? Ele segura um pouco de potência. E segura uns 18 de... Por quê? Porque se a estação terrena cair, toda a comunicação cai. Então, esse uplink Power Control, né, que é o controlador de potência, ele vai dimensionar a potência que vai jogar para a antena. Então, ele deixa guardado com ele, digamos, uns 15 dB. Se começou a chover, conforme a chuva vai atenuando o sinal, ele vai liberando essa potência automaticamente. Para quê? Para que a potência, né, da antena, né, a potência, chegue adequada no satélite. Perfeito. E aqui a recepção, tá? A recepção, basicamente o LNA, que é o Low Noise Amplifier. Christian, sim. A gente não consegue ver seu mouse, tá? Você está apontando, eu acho que você está apontando, a gente não vê seu mouse. Então vamos lá, desculpa. Então a parte de cima é a transmissão e a parte de baixo é a recepção, tá? Perfeito. Então, só explicando. A gente pode, talvez, né, vamos fazer na próxima live um detalhamento colorido. Acho que fica mais fácil. Em roxo é tal coisa. E seria legal disponibilizar. Desculpa, mas isso aí poderia virar um material interessante para download, né? Sim. Sim, podemos fazer. Eu tenho que verificar que isso é de um cliente, tá? Então, eu não sei se é possível eu disponibilizar, pelo menos essa parte. O resto, tranquilo, tá? Não, tranquilo. Tem mais slides aí do estudo de casa? De casa. Tá, isso daqui é a parte, né, do sistema de rastreio, tá, da antena. Tá? Então, para ele ficar, né? Então, como eu disse, para a antena atender, né? Ficar apontada sempre para o satélite, alinhado, e que não se perca sinal. Então, ele tem esse sistema aqui, que tem toda a parte, né, de servo, né, que vai alimentar os motores da antena, como a parte de RF, esse é o tracker receiver, esse é o receptor da antena, ele que vai balizar, né, o sistema para movimentar a antena para o melhor apontamento. Tá? Perfeito. Aqui, né, só mostrando, né, ele é um sistema monopulso, tá? Que é um dos sistemas mais caros e mais precisos, tá? Para apontamento de antena. E por que precisa isso? Porque a antena é grande, o feixe de meia potência dela é estreito. Então, como que ela vai apontar imediatamente? Então, esse acoplador, que é um acoplador de rastreamento, ele recebe um sinal acoplado, que é isso daqui, ó, que tem um nulo, tá? É um acoplamento que tem um nulo. Então, quando você vê que o nulo é bem mais intenso que o apontamento da antena. Então, quando ele chega nesse nulo, é porque a antena está perfeitamente apontada. Tá? Alinhada, então, tá. Alinhada. Então, ele aponta a antena pelo nulo. Tá? Então, todo aquele sistema de servo é balizado para chegar no nulo. E ele chega muito rápido nesse nulo para não perder sinal. Tá? Perfeito. Eu acho que é isso que eu queria apresentar aí. Não, tranquilo. Estouramos o tempo aí, 10 minutos. Não, Não, eu quero fazer um convite para a gente fazer uma segunda rodada, porque nós vamos entrar naquela parte de cálculo que a gente não falou de orientação, certo? Eu vou deixar aqui em aberto. Eduardo e Christian, esteja à vontade. Eu separei aqui 6 perguntas, só aqui no chat, que não vamos responder agora, nós vamos responder numa segunda leva. Na hora que vocês tiverem agenda, a gente faz. E aí eu vou trazer essas perguntas, tudo bem? Pode ser?
Perfeito, Renato. Perfeito. Então, vamos fazer uma segunda rodada assim, aqui. O mais impressionante é que tudo isso é feito aqui no Brasil, em Curitiba. Isso é uma coisa... Olha aí, então tá, ó. Não, eu vou deixar aqui. Christian e Edward, qual é a data que vocês já podem, ó, o pessoal tá pedindo aqui, ó, qual a próxima dia? Sexta-feira que vem? Pode ser feito ou não? Vê aí na sua agenda. Vamos analisar, vamos analisar. Então tá, eu analiso, pessoal, eu mando newsletter pra galera falando quando estaremos online, tá? Perfeito. Toda sexta-feira estamos aqui, mas quando vocês vierem eu mando um newsletter e aviso o pessoal, tá? Perfeito. Então, beleza, show de bola. Ó, anota o contato aí, a gente vai conversar. Pessoal do Instagram, peço desculpas. E agora a gente vai dar um tchau cada um. Professor Newton, você. É muito denso o assunto. Ficamos por aqui. Deixem o seu like. Inscrevam-se no nosso canal, que é para saber quando é que vai ter a próxima. Aí vocês ficam sabendo exatamente quando vai ter a próxima. Esse assunto então, Thiago, vou deixar suas perguntas. Esse assunto é fascinante e é muito importante, porque... certo? O mundo atual é um mundo que cada vez mais também está indo com a comunicação via satélite. Nós estamos vindo aí novas faixas de onda, a Wi-Fi vem aí, tem muita coisa importante, né? E é importante conhecer, né? E vejam como a física é importante. Nós temos aí constante de Boltzmann, nós temos aí constante gravitacional, nós temos aí muita coisa que vem lá do ensino lá atrás, da física, né? E agora vocês vão encontrando uma aplicação, né? Porque a gente lá no passado é comum você estar sentado no banco lá da escola, no curso médio, no curso técnico, pergunta, mas por que eu preciso aprender isso, né? Então vejam que se vocês não entenderam algumas coisas aqui, é justamente porque faltou esse conhecimento. Para a próxima live, deixem o livro de física do lado, aqui, né? Do seu lado, que é para quando o Edward e o Christian falarem alguma coisa, vocês poderem rapidamente consultar e saber o que é. Se não souber, conseguirem achar, deixem no chat aí a pergunta e a gente responde, não é isso? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Caro Edward, obrigado aí pela presença. Vamos remarcar, precisamos. Agradeço aí. Você, Eduardo, manda um abraço aí. Não, obrigado, gente. Sempre é bom estar aqui, principalmente com você, Renato, e com o mestre Newton, que eu acompanho desde a minha adolescência, né? Então, brincadeira. Então, vamos aí. Obrigado. Valeu. Professor Christian, muito obrigado. A aula hoje, vou dizer meia aula, tá? Porque falta outra meia aula. Eu que agradeço e espero você aqui. E o seu tchau agora. Tá certo. Eu agradeço aí a oportunidade, Renato e Newton. Foi um prazer aí participar, tá? E vamos para a próxima aí. Ajustar os conteúdos. Fico no aguardo, hein? Tá ótimo. Então. Fico no aguardo. Pessoal, um abraço a todos. Eu vou ter que voltar a assistir tudo de novo. Aconselho e façam o mesmo. E nos comentários, deixem as perguntas, que quando o Christian e o Eduardo voltarem aqui, eu já tenho todo o material pronto aqui, beleza? Conto com vocês. Um abraço e tchau, pessoal. Tchau.